fixou definitivamente aqui. Desde então, foram vários os povos que ocuparam o território com culturas por vezes bem diferentes umas das outras e que nos foram deixando um rico legado da sua presença. Mas foi bem mais tarde, com a chegada da civilização moderna, que as maiores transformações na paisagem se verificaram e que mais espécies sofreram o impacto da presença humana. Hoje é apenas em museus que podemos observar algumas das dezenas de espécies que já não habitam o território português. Será que as espécies de animais e plantas que estão em perigo terão um futuro em Portugal? Será que as que se extinguiram no passado poderão um dia voltar a percorrer o território português? Extinções em Portugal. A vida é uma manifestação inevitável do cosmos. Toda a matéria que conhecemos foi criada há cerca de 13 mil milhões de anos, numa grande explosão primordial, a criação do universo. Os planetas são uma consequência natural da atração gravítica, que reuniu grandes quantidades de materiais, condensando-os e sujeitando-os a enormes pressões e temperaturas, até formarem estruturas coesas e consolidadas. A Terra formou-se há cerca de 4,5 mil milhões de anos. Um planeta dinâmico que vive num conflito entre a gravidade que puxa os materiais para o seu centro e a elevada pressão do seu núcleo, que tenta libertar a energia e o calor para o seu exterior. Esta dinâmica foi, durante cerca de 1.000 milhões de anos, intensa demais para a formação da vida. Até que num determinado momento, o primeiro momento para a vida, um agrupamento de moléculas fez o que até então não tinha acontecido: uma cópia de si mesmo. A vida assim surgiu e foi-se multiplicando em formas e processos através de centenas de milhões de anos. As espécies foram-se formando e extinguindo, dando lugar a outras espécies mais bem adaptadas, mais eficazes, e a própria Terra foi-se transfigurando. Mais de 99% de todas as espécies que já existiram estão hoje extintas. A extinção faz parte da vida. É um processo natural fundamental para a evolução. Na história da vida na Terra, ocorreram 5 grandes extinções em massa. Uma extinção em massa acontece quando há uma transformação tão radical no biótopo do planeta que uma grande percentagem das espécies é eliminada. A última grande extinção, e a mais bem caracterizada, foi uma que eliminou da Terra um grupo bem conhecido de animais pré-históricos. E em Portugal, os vestígios perduraram ao longo das eras.
O que faz com que hoje em dia os paleontólogos encontrem muitas respostas cravadas nas rochas que compõem a nossa magnífica costa. O Jurássico Superior de Portugal, sobretudo aqui na região oeste, portanto, Lourinhã, Torres Vedras, Peniche, é muito rico em vestígios de dinossauros. E isso acontece porque havia toda esta abertura do Atlântico sul ou norte que faz com que os esqueletos sejam facilmente enterrados. Resulta que preservam-se muitos vestígios de dinossauros e temos mais de uma vintena de espécies, o que faz de Portugal um dos países mais ricos em número de espécies de dinossauros em todo o mundo. Nós temos vestígios de dinossauros desde o Jurássico Inferior até ao Cretácico Superior. Portanto, abrange uma boa parte de todo o Mesozoico, toda a era dos dinossauros. O mais recente de todos, do Cretácico Superior, está muito próximo ao grande evento que extinguiu a maioria dos dinossauros, o KPG. E os dinossauros que temos têm cerca de 70 milhões de anos aproximadamente. A extinção deu-se aos 66 milhões de anos. Ainda assim, há alguns milhões de anos de diferença. Não sabemos porque é que se extinguiram. Há alguns estudos sobre isso e aparentemente tem a ver com a redução do habitat. Portanto, uma causa bastante mais terrena do que estamos habituados a pensar nas grandes extinções. Mas isso, seja como for, é o normal no registro fóssil. O que é normal é haver uma sucessão de extinção e aparecimento de espécies, porque não há nenhuma espécie, nem sequer a nossa, que viva para sempre. 99% das espécies que alguma vez existiram extinguiram-se. Desde a grande extinção dos dinossauros, o planeta sofreu enormes transformações na sua configuração continental e climática. E nem todas as espécies de dinossauros desapareceram. As aves subsistiram evoluindo para as muitas espécies que conhecemos hoje. Ao longo das eras, a competição entre espécies continuou, alimentando a sua evolução e novas formas apareceram, enquanto algumas das velhas se extinguiam. Na era que se seguiu à extinção dos dinossauros, deu-se início ao Cenozoico, uma era que ficou conhecida pela expansão dos grandes mamíferos. E no território português, a sua presença ainda hoje é evidente. Curiosamente, das zonas do país mais ricas em vestígios de fauna do Miocénico, é em Lisboa. Na cidade de Lisboa. Na cidade de Lisboa está assente sobre rochas do Miocénico, com vestígios de crocodilos, hipopótamos, elefantes, uma megafauna que é relativamente desconhecida e já não existe atualmente, portanto que foi extinta. Cada vez que há uma obra em Lisboa, quase certeza que estão a ser destruídos fósseis. Esta megafauna acabou por se extinguir naturalmente devido a um conjunto de fatores que se pensa estarem relacionados com as alterações climáticas que ao longo de milhões de anos se fizeram sentir por todo o planeta e que afetaram centenas de milhares de espécies. A história das extinções em Portugal tem um ponto de viragem há cerca de 1 milhão de anos, com a chegada dos primeiros hominídeos à Península Ibérica.
Os monumentos megalíticos que nos chegaram, como a Anta de São Geraldo ou o Cromlech dos Almendres, datam do Neolítico, ou seja, de há cerca de 7.000 anos, mas os vestígios de ocupação humana vão muito para trás disso. Desde a chegada do homem Neandertal, estimada há cerca de 200.000 anos, e passando pela ocupação do homem moderno há aproximadamente 40.000 anos, a fauna da Península Ibérica tem diminuído, caçada continuamente por este novo invasor, com as suas ferramentas engenhosas e a sua habilidade inédita. Foi assim que começou a ocupação humana de Portugal e se deu início à enorme transformação biológica que decorreu nos milhares de anos subsequentes, alterando a paisagem e os ecossistemas irremediavelmente. Mesmo antes da agricultura e da capacidade de controle sobre as plantas e a domesticação dos animais, e antes da construção de aldeias ou vilas, foi a caça a grande responsável pelo desaparecimento de muitos dos grandes animais que habitavam o território. Não sei se pode falar de convivência, mas existem os grandes mamíferos e o homem no mesmo tempo. Mas o homem, nesta altura, era caçador e tenta caçar estes grandes animais. Havia mais mamíferos de grande tamanho, de grande porte, como, por exemplo, o leão, hiena, urso, leopardo, etc. E ao longo do tempo, desde 20.000 anos atrás, muitos destes grandes mamíferos extinguiram-se. Ou quer dizer, não encontram-se nos sítios arqueológicos. Não quer dizer que extinguiram-se totalmente de Portugal. E alguns destes sobreviveram até o período medieval, como, por exemplo, o urso. É muito difícil saber exatamente quando extinguiram-se, mas é provável durante o final do Pleistocénico, durante o final da Idade de Gelo, a última Idade de Gelo. O homem não só tentava, como conseguia caçar os grandes mamíferos do Pleistoceno português, e é por isso mesmo que hoje sabemos tanto acerca deles. Estamos no Laboratório de Arqueozoologia, em Lisboa, onde estão arquivados milhares de vestígios de animais recolhidos em locais arqueológicos de interesse estudados em Portugal. A pequena equipa que aqui trabalha estuda meticulosamente incontáveis objetos, na sua maioria ossos, que nos contam de que forma o homem interagia com a fauna local e com que espécies tinham mais contacto. Talvez o sítio mais importante é Caldeirão, a Gruta de Caldeirão. Foi escavado pelo João Zilhão nos anos 80. É perto de Tomar, no Vale do Nabão. A mais importante de todas as grutas é a do Caldeirão, que foi ocupada pelo homem intermitentemente desde que aqui chegou até à Idade Média e que tem sido escavada pelo arqueólogo português João Zilhão desde 1982. Esta pequena gruta tem sido uma peça fundamental para a descoberta da fauna dessa época, e os resultados das escavações aqui feitas são uma janela para conhecermos muitas das espécies extintas em Portugal, perseguidas pelo homem para se delas alimentar ou pela ameaça que representavam para a sua sobrevivência. Encontramos hiena, leão, leopardo, urso, em cima dos pequenos predadores como o texugo, o raposo, gato selvagem, e entre os mamíferos, os herbívoros de grande porte, era sobretudo veado e cavalo, e também camurça. Imagino que quase todos os grandes predadores, urso, hiena, leão, leopardo, são animais bastante perigosos.
Acho que o leão foi extinto por causa do homem, da caça. Como era considerado uma coisa perigosa, é melhor acabar com o leão. O leão foi extinto em Portugal por representar um perigo para o homem. E não seria a última espécie a ser vítima deste tipo de perseguição. Durante os últimos séculos, o homem tem causado níveis de extinção alarmantes, provocando o desaparecimento de milhares de seres vivos a uma escala global. No Museu de História Natural de Coimbra está uma coleção com exemplares da fauna portuguesa extante e extinta, que nos ajuda a compreender as causas da perseguição de que os animais têm sido vítima nos séculos e décadas mais recentes. Aqui encontramos espécies como o quebra-ossos, uma espécie de abutre extinta em Portugal durante o século XIX, ou o urso, que existiu em Portugal até ao século XX. Muitos outros animais que aqui estão representados ainda podemos encontrar nas nossas serras, planaltos e mares, mas grande parte deles está hoje ameaçada, correndo também assim o risco de desaparecer para sempre. Dos vários que aqui podemos encontrar, de várias épocas diferentes, há um que poucos podem imaginar que alguma vez tenha pisado o solo português. Este é o castor euroasiático. Em tempos, ocupou grande parte da Europa e da Ásia. E sabemos relativamente pouco acerca deste notável animal que habitou o nosso país. Sabemos, porém, as causas que levaram à sua extinção. Os registros mais antigos de castor recuam até ao Paleolítico, que termina há cerca de 10 mil anos. Mas o registro mais recente, proveniente da Idade Média, situa-se na bacia do rio Arade, próximo de Portimão. A distribuição que o castor terá tido no passado no território nacional, já houve alguns estudos feitos, terá sido uma distribuição, queremos que a nível nacional. O registro arqueológico que nós temos é já bastante antigo, a maior parte dos registros situam-se precisamente em contextos do Paleolítico, não é? Mas temos, curiosamente, um registro já medieval, no contexto medieval, portanto, século XII, XIII, na Alcaria de Arge, portanto, na bacia hidrográfica do rio Arade. Vestígios de castor foram também encontrados na Gruta do Caldeirão e na Gruta do Almonda, ambas situadas na região centro do país, e ambas remontando ao período calcolítico, muito antes do indivíduo encontrado no Algarve ter vivido. O castor foi levado à extinção não por ser procurado para alimentação ou por representar uma ameaça, como acontecia na pré-história, mas sim por propriedades medicinais que lhe eram atribuídas, um pouco à semelhança das muitas espécies que são hoje vítimas da procura dos mercados asiáticos. Porquê é que o castor se extingue? Ora bem, o castor tinha uma característica muito interessante, era uma espécie alvo de atividade cinegética, não só pela pele, mas também pela presença do castórium. O castórium é uma substância que surge associada às glândulas genitais dos castores, que tinha uma enorme procura como substância afrodisíaca, enfim, tinha um conjunto de propriedades que eram reconhecidas. O castor, de facto, foi uma espécie alvo de atividade cinegética, de uma procura muito grande, não só pelo castório, como também pela pele, não é? Há uma outra, também representada no Museu de Coimbra, que foi literalmente extinta em nome da ciência. Hoje em dia não é possível observar o magnífico quebra-ossos nos céus portugueses, e poucos acreditam que alguma vez isso possa voltar a acontecer.
As informações que nós temos através da arqueologia do quebra-ossos são informações bastante antigas, portanto, e concentram-se, as duas referências que têm conhecimento no período calcolítico, portanto estamos a falar de há cerca de 5.000 anos. O quebra-ossos é uma espécie necrófaga, que queria associada a ribas rochosas, teria uma distribuição, enfim, bastante ampla no território nacional. Estas duas referências que lhe menciono são aqui até relativamente próximas de Lisboa. Se algum dia o quebra-ossos chegou próximo de Lisboa, hoje está bastante longe. É preciso viajar até aos picos da Europa, nas regiões espanholas da Cantábria e das Astúrias, para encontrar o habitat mais próximo deste espantoso animal. Nestas magníficas encostas e nestes vales escarpados são muitos que têm resistido à feroz ocupação humana da Península Ibérica. Mas não tem sido fácil para todos. Este quebra-ossos está em cativeiro. Faz parte de um projeto de reintrodução que está a ser levado a cabo na região e que tem como objetivo restabelecer números viáveis da espécie neste local. Em Portugal, os registros vão até há cerca de 5.000 anos e provavelmente existiria até antes disso, mas não foi nessa altura que desapareceu do território. Já em tempos bastante mais recentes, século XIX, o Dom Carlos menciona como reprodutor, ou tem informação que ele se reproduz na Serra do Marão, e curiosamente os dois últimos exemplares que temos notícia de quebra-ossos foram abatidos no Val do Guadiana, portanto em finais do século XIX. Dois exemplares que foram naturalizados e que estão no Museu de Coimbra, e uma das razões também muito interessantes quando se avizinha ou quando está próxima à extinção de uma espécie, sobretudo aquelas extinções que aconteceram no século XIX, é a própria ciência que acaba por abater os últimos exemplares. Enfim, naquele espírito colecionista que presidia às coleções do século XIX, portanto eram raridades, eram animais que estavam a acabar e interessava muito integrar nas coleções os últimos exemplares. Parece ser um bocadinho o caso do quebra-ossos, porque de facto estes dois que são abatidos e que são naturalizados, depois não voltou a haver notícia no território nacional. No entanto, ao serem aves, obviamente que deslocam-se, têm essa capacidade de voar. Portanto, se houver de novo condições no território, é natural, porque não, eles poderem voltar a instalar-se aqui, não é? É também aqui nos picos da Europa que podemos encontrar um dos magníficos sobreviventes de uma espécie que se extinguiu em Portugal há relativamente pouco tempo. Caçado até à sua extinção em várias partes da Península Ibérica, o urso encontrou refúgio apenas no norte de Espanha, onde hoje em dia uma população de cerca de 200 indivíduos ainda luta pela sua sobrevivência. Atualmente, a população está estável, mas ainda assim é uma espécie que não está livre do perigo de extinção. Em Portugal, ficaram apenas alguns registros da sua existência. Em termos de registros escritos mais recentes, começam a ser principalmente na altura do século XII, XIII, das inquirições, em que o urso fazia parte de um dos animais que era necessário dar um tributo ao rei ou aos nobres, a pata do urso, tal como, por exemplo, também a perna de um javali e de veados. E nesse sentido o urso começa a ser referido em muitos forais e em muitas regiões, principalmente do norte do país. Esses testemunhos têm a ver principalmente com muros apiários, que eram construções em pedra para proteção das colmeias, em que alguns deles têm características tecnológicas monumentais, com 3 metros de altura, paredes bastante amplas, e que serviam para a proteção das colmeias face aos ataques de urso, principalmente.
Depois disso, mais recentemente, há várias referências ao urso ao longo do século XIII, XIV, XV. Era uma espécie que era considerado uma caça para nobres, por isso os reis e os nobres sempre o protegeram, sempre fizeram muitas leis e muitas normativas a regular a sua caça. Na realidade, até Dom Duarte, na década de 1430, fez uma lei nacional em que proibia o abate de ursos e estipulava uma coima de 1000 moedas, 1000 reais, para quem abatesse um urso. E possivelmente isso é a primeira lei de proteção de uma espécie em Portugal. A partir do século XV-XVI, principalmente devido à caça e à destruição do hábitat, aos fogos, principalmente com a destruição do coberto vegetal, o urso começa um processo de regressão bastante acentuado, torna-se muito raro e aparentemente fica circunscrito só a norte do Rio Douro. Podemos considerar que os últimos registros confirmados de urso em Portugal são de 1920, e o último, aliás, muito perto da fronteira, a 2-3 km da fronteira, foi o abate de um urso em 1946. Esse é o último registro na zona de perto de Castro Laboreiro. O urso, entretanto, em Espanha subsistiu, não é? E numa população que nos últimos anos tem vindo a recuperar. E ao vir a recuperar, o movimento desses animais dispersantes tem se tornado cada vez mais amplo e nos últimos 3-4 anos tem havido, de uma forma crescente, registros de urso cada vez mais próximo da fronteira portuguesa, principalmente na zona de La Cabrera e Sanabria, a cerca de 12 a 15 km da fronteira de Bragança, do Parque Natural de Montezinho. Nesse sentido, é possível que, se calhar, com o tempo e daqui a alguns anos, o urso possa voltar a pisar solo português. Uma das formas que o ser humano tem encontrado para repor espécies que se extinguiram nos ecossistemas onde habita é a reintrodução. Ainda assim, nem sempre é preciso que seja o homem a ajudar no regresso de uma espécie a um determinado território. Em Portugal, um dos casos mais notáveis é o do esquilo, que acabou por regressar ao nosso território pelas duas vias, a natural e a reintrodução por parte do homem. Mas o caso do esquilo é interessante porque ele se traz extinto, algures, século XV, século XVI, o Gil Vicente ainda fala dele nas suas peças, portanto ainda existiria. Figura na toponímia, mas depois, de facto, há um hiato muito grande entre o século XVI, supõe-se, e o século XX. Portanto, o que é que aconteceu com o esquilo? O esquilo desapareceu do nosso território. Agora, o que acontece é que no século XX o esquilo regressa ao território nacional por duas vias. Uma via natural, portanto, ele nunca se extinguiu no norte de Espanha, na Galiza. Começam a ser referenciados a presença de indivíduos que naturalmente voltaram ao território português, zona do Gerês. Mas também por mão artificial, pela mão do homem, ele foi reintroduzido. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, aqui no Parque Florestal de Monsanto, eu assisti ao dia em que foram libertados os primeiros casais e neste momento, envolvidos 20 e tal anos, 30 anos, penso que andará por aí, os esquilos, enfim, encontraram condições de reprodução e de sobrevivência excessivas. Nós, aqui na nossa coleção de referência, uma boa parte dos exemplares que têm vem precisamente dali, são animais atropelados. Portanto, no fundo, eles não têm tantos predadores assim, mas encontraram condições para, no fundo, poderem voltar a regressar com algum sucesso ao território português, não é? O Parque Florestal de Monsanto é uma área de mais de 800 hectares integrada na região urbana de Lisboa. Tem pequenos bosques de pinheiros, carvalhos e muitas outras árvores que oferecem abrigo a várias espécies de pequenos animais. O esquilo foi reintroduzido em Monsanto em 1993.
tal como em alguns outros locais no país, e foi um caso de sucesso. Foi surpreendente a sua capacidade de adaptação tão rápida a um local com tanta perturbação. E serviu para trazer algum otimismo relativamente a tentativas de reintrodução para outras espécies que se tenham extinto no nosso território e que pudessem eventualmente regressar. Um dos casos mais recentes de reintrodução humana de uma espécie em Portugal é o do lince ibérico, uma espécie endémica da Península Ibérica e que, por isso, não se encontra em mais local nenhum do planeta. Por ser uma espécie que sempre existiu e evoluiu especificamente no nosso ecossistema de peninsular e de influência mediterrânica, acaba por ser uma espécie especialista e que está associada a ambientes de vegetação mediterrânica, portanto, matagais, sobreirais, azinhais, obviamente também outros ambientes, mas todos de facto de influência mediterrânica e bastante dependente daquilo que é a presa mais comum e que está na base da cadeia alimentar de muitos dos predadores da Península Ibérica, que é o coelho bravo. E, portanto, a sua distribuição, não só no presente, mas também no passado, terá estado sempre condicionada pela presença e abundância, sobretudo, desta espécie presa, que é o coelho bravo, e que, pelo menos para as fêmeas reprodutoras, se continua a considerar uma espécie fundamental e condicionadora da presença e densidade do lince ibérico. Foi desde o início do século XX que começou o seu declínio, em particular e mais acentuadamente a partir de mais ou menos dos anos 60, com o acentuar das alterações do habitat, que no fundo levaram à perda e fragmentação dos habitats do lince, mas também nessa altura com o surgir primeiro da mixomatose, uma doença que é exótica, que não é natural do nosso ambiente, do nosso ecossistema, que fez com que as populações de coelho bravo começassem a diminuir logo nessa altura e que depois se agravou também em virtude do aparecimento depois, já mais próximos dos anos 90, da doença hemorrágica viral. O lince ibérico em Portugal, entre o final dos anos 90 e o início deste século XXI, terá ficado sem populações residentes, reprodutoras em Portugal. Também mais ou menos nesse período, e a culminar mais ou menos em 2002, 2004, atingiu, tanto quanto se sabe, os mínimos populacionais históricos a nível global, a nível da península. E, portanto, foi precisamente face a essa situação extremamente crítica, à própria continuidade da espécie, que acabaram por surgir, não só em Portugal, mas também em Espanha, os principais projetos, aqueles que tiveram mais impacto a nível de conservação. Começou recentemente, há pouco menos de um ano, o processo de reintrodução do lince ibérico também em Portugal, não é? No seguimento do que já tinha começado em Espanha. E não só os trabalhos que foram sendo feitos verificavam que, de facto, havia ainda algumas condições para a espécie, como o próprio desenrolar desse processo tem vindo a demonstrar que a espécie tem ainda condições, não é? Um dos fatores essenciais neste momento será claramente a abundância de coelho bravo, porque ainda que a espécie possa, em determinadas situações, e sobretudo alguns dos indivíduos em particular, predar também outras espécies, as fêmeas reprodutoras e a existência de uma população estável, tanto quanto se sabe, necessita de uma abundância grande de coelho bravo, não é? Hoje em dia, eu diria que provavelmente a questão essencial e que certamente condicionará não só a capacidade da espécie voltar a ter populações estáveis em Portugal, mas também o ser humano possibilitar que essas populações depois sobrevivam, é precisamente o fator humano, o fator da aceitação social e de apoio social à conservação da espécie.
perder uma espécie como a lince é perder um potencial económico, um potencial de turismo, de ecoturismo, de desenvolvimento sustentável. No fundo, sempre que tivermos um ambiente mais pobre, um ecossistema mais simples, mais simplificado, estamos potencialmente a perder também um recurso económico. A reintrodução humana de uma espécie nem sempre corre bem por diversos fatores, pelo que a prevenção acaba sempre por ser muito preferível no que diz respeito à conservação de uma determinada população ou espécie. E se há um animal associado a um projeto de conservação que beneficiou de resultados muito positivos recentemente, é o priolo, na ilha de São Miguel, nos Açores. Esta ave, que é endémica desta ilha e que se julgou durante muito tempo extinta, teve uma recuperação fantástica da sua população nos últimos anos. O priolo esteve quase extinto, acredita-se, porque nos anos 70 foi quase como redescoberto por um investigador francês. Portanto, havia muito poucos registros de priolo. As causas de extinção foi sobretudo a perda de habitat. E sendo numa ilha, uma das principais causas de perda de habitat são a introdução de novas espécies de plantas que foram levadas para a ilha e que se propagaram, que proliferaram e que substituíram as espécies nativas e a floresta nativa. Portanto, hoje o que temos nos Açores é uma floresta que está muito reduzida, a floresta natural, foi substituída por espécies invasoras que foram levadas pelo homem e que desequilibraram o ecossistema completamente. Isso fez com que o priolo tivesse uma área de distribuição muito mais restrita e, portanto, muito mais dificuldade em sobreviver. O que tem sido feito é, sobretudo, recuperar o habitat e essas plantas, haver cada vez mais plantas e mais condições para o priolo viver. E a ave tem respondido, portanto, de uma espécie que esteve quase em extinção, alguns anos depois conseguimos que a população aumentasse um pouco e que saísse inclusivamente desse estatuto que tinha no livro vermelho da fauna, em que dizia que estava criticamente em perigo de extinção. Hoje em dia continua ameaçado, não é uma espécie que está completamente salva, nem num estado muito confortável, mas já é mais fácil de ver, já tem uma distribuição melhor e a população está em muito melhor estado e livre de extinção a curto prazo. De todos os animais que têm sido vítimas de perseguição humana, há um que se destaca muito acima dos restantes. E se nada for feito num futuro próximo, é possível que deixe de habitar no território português definitivamente. O lobo ibérico. Este fantástico animal, outrora um grande predador da Península Ibérica, está hoje reduzido a pequenos núcleos populacionais na região norte do país. Estima-se que existam cerca de 300 em Portugal, mas na verdade, não existe nenhum estudo recente que possa apontar uma estimativa atualizada e fiável. O lobo é um sobrevivente e a história de recuperação populacional do lobo a nível europeu, num continente tão humanizado, com tantos milhões de pessoas, é um bom exemplo de como os lobos conseguem sobreviver mesmo nas zonas onde não os querem. O lobo a nível ibérico era uma espécie ainda bastante frequente, até relativamente há 100 anos atrás. No início do século XX, era uma espécie ainda presente na maior parte do território espanhol, exceto a zona levante da costa mediterrânica, e em Portugal existia por todo o país. É principalmente nos anos 20 e 30 do século XX, nas décadas de 1920 e 1930, que o lobo começa a iniciar um processo de regressão no nosso país, bastante acentuada, em que, num espaço de 50 anos, extingue-se praticamente, esse processo de regressão foi de sul para norte e do litoral para o interior,
E nos anos 40, 50, o lobo já estava extinto em muitas zonas, principalmente do sul de Portugal, mas ainda ocorria às portas aqui do Porto ou às portas de Lisboa, em algumas regiões ali no Val do Sado e no Val do Tejo, muito próximo de Lisboa. Mas a partir dos anos 60, 70, o lobo então fica praticamente circunscrito à região norte de Portugal, com alguns isolados muito pequenos nas zonas do Alentejo, principalmente na zona da margem esquerda, do Guadiana, de Barrancos, e Serra do Portelo e Serra de Marvão. Desde aí, esse processo de regressão foi continuado até cerca de 1990, onde aparentemente a população se estabilizou. É também a altura onde se começam a realizar estudos científicos e um acompanhamento mais sério da situação do lobo e monitorização das populações através de censos populacionais, e o que parece acontecer é que desde 1990, do fim do século XX, o lobo estabilizou a sua área de ocorrência e atualmente verificamos que em algumas regiões parece estar em regressão, principalmente pelas diferenças que há na paisagem. Temos uma paisagem que em certos aspectos pode até ter uma recuperação do coberto vegetal bastante grande face, por exemplo, há umas décadas atrás, mas está também a ser muito mais massificada em infraestruturas, seja redes viárias, seja parques eólicos, seja barragens, e tudo isso pode causar alguma perturbação e fragmentação na paisagem que faz com que eles possam as populações ficarem mais fragilizadas. Também a diminuição das presas do alimento, em geral, quer pelo número limitado de espécies de presas silvestres que temos em Portugal, basicamente só o javali e o corso em algumas regiões, porque o veado é muito localizado, e também por um êxodo rural que está a levar cada vez mais também em algumas regiões, não em todas as zonas, mas em algumas regiões a uma diminuição do efetivo pecuário. Por isso, nessas regiões o lobo parece estar a diminuir, enquanto que noutras, como por exemplo na zona da Beira, na zona fronteiriça com Espanha, parece estar a haver alguma recuperação populacional. Portugal é, sem dúvida, um local privilegiado para a vida selvagem. Mas este século apresenta muitos desafios às espécies da nossa fauna. É fundamental uma mudança radical de atitudes se queremos salvar a nossa biodiversidade e os nossos ecossistemas. As boas notícias para o nosso país são que a maioria das extinções que aqui ocorreram no último século não são definitivas. Ainda há indivíduos sobreviventes no outro lado da fronteira. Cabe-nos a nós criar as condições para eles poderem regressar ao lado de cá e construir um país mais saudável, mais biodiverso e ainda mais fantástico. As que mostramos aqui são apenas algumas das espécies que num futuro próximo poderão deixar de existir em Portugal. Mas muitas outras existem que precisam da nossa atenção, empenho e proteção.